was a shadow in a crowded room, a silent fire no one ever knew. Wore my pain like diamonds on my skin, smiled outside while wars lived within. Every scar became a map somehow, every never made me stronger now. They tried to bury every dream I hid, but I was more than what they said I is. Oh, I broke but I didn't fall. Danced through the dark, through the cold. Now every tear becomes gold. I was born to win, born to rise again. Even when the world keeps pulling me under, I hear the thunder. I was born to fly, born to touch the sky. Got a million flames burning within. Oh, I was born to win. Used to fear the mirror and the light, used to run from every fight inside. But the chains that held me to the ground only taught my heart to scream out loud. Now I wear my truth like battle pain, turned every weakness into strength. And if I fall 1,000 again, I'll rise 1,001, my friend. Oh, I broke but I became something stronger through the pain. Now nothing feels the same. I was born to win, born to rise again. Even when the world keeps pulling me under, I hear the thunder. I was born to fly, born to touch the sky. Got a million flames burning within. I was born to win. No more hiding, no more silence. I can hear my soul screaming like sirens. This is my moment, this is my light. I didn't survive just to survive. I was born to win. I was born to win. Born to rise again. Born to rise again. Every broken piece became my armor, made me stronger. I was born to shine. This heart will never die. Got the whole world living within. Oh, I was born to win. Born to win. Born to win. I was a shadow in a crowded room, a silent fire no one ever knew. Wore my pain like that. Tava tirando a música. Boa noite, mulheres. Que bom ter vocês aqui. Margarete, quanto tempo? Tá viva? Olha só, quem é vivo sempre aparece. Enquanto umas está até sonhando comigo aqui, a Isana, tem hora que eu acho que é a Isana mesmo, até sonha comigo, que me vê na live de manhã, vê na aula de tarde, aí depois o Clube do Livro à noite, depois sonha comigo ainda. Muito bom ter vocês aqui no nosso Clube do Livro, esse nosso start. E eu vou começar falando com vocês uma coisa muito importante, né? Quando a gente tem que ter muito, ó, a parte chegando. A gente tem que ter muita sabedoria na hora da gente começar um projeto e fazer com muito propósito e muita intencionalidade.
Porque se a gente começa algo só porque algumas pessoas te pediram, né? E eu estava falando isso hoje até com uma mentorada. A gente pode meio que se enroscar, né? Porque muitas me pediram, meu Deus, que calor é esse aí, Paty? Manda esse calor pra Eu, cá, ta- mulher. eu tava no treino, acabei de terminar. Eu lavei o rosto, assim, para não aparecer aqui pingando. Mas vou até colocar uma blusa. Que ótimo, muito bom. E, e quantas pessoas pediram o Clube do Livro, pediram, não, faz, 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 faz. Quem está presente sempre vai ter um funil, tá? Então, me veio isso aqui de abrir para vocês, porque a gente tem que ter muita certeza do movimento que vocês estão fazendo, porque às vezes, porque tem me pedindo isso, né? Estão me pedindo isso. E não adianta a gente seguir muita manada, a gente tem que fazer alguma coisa com propósito. Mas estou muito feliz de ver vocês aqui, tá? Na nossa primeira, tudo que começa assim é realmente mais desafiador. E quantas vezes, né, já comecei alguns projetos igual live, enfim, workshops, e às vezes tinha uma pessoa, às vezes não tinha ninguém. Enfim, a gente tem que começar, né? E eu estou bem feliz desse Clube do Livro para a gente discutir, né, esse livro Os Segredos da Mente Milionária. A gente também vai ter um encontro presencial aqui na minha cidade. Então, é um projeto assim que vai impactar também pessoas aqui. A gente está deixando gravada, vai ficar no YouTube também. Depois, se vocês quiserem compartilhar, né, com alguém aí, fique à vontade. Depois eu subo lá no grupo o link do YouTube para vocês. E esse, a gente escolheu alguns livros, né? O nosso objetivo aqui não é só eu ficar falando, é claro que eu vou trazer a minha visão. E me veio até uma coisa quando eu estava esperando ali, né, a nossa música para a gente entrar no clima aqui e começar a debater sobre o livro. Esse livro, ele é tão bom que a gente pode, assim, escolher qualquer página aqui e abrir ele aqui, ó. Tananana. Vamos abrir uma aqui? Vamos debater sobre essa página. Acabei de abrir. Então, assim, qualquer página que você abrir, você vai ter um mega insight, um mega aprendizado, né? Para aquele momento que você está passando. Então, é um livro assim, cada página, a minha eu não sei, quase que eu fiz rabiscos pelas páginas inteiras. Quase você tem que marcar o livro inteiro, né? Porque ó, o meu tá todo, ó, não tem, acho que não tem uma página que não tá rabiscada, marcada. Então, assim, é muito, muito bacana. E ele tem, assim, muita coisa prática. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Primeira coisa aqui, quando eu li esse livro, a primeira vez que eu comprei ele, eu tenho mania de assinar, né? O meu livro aqui, eu assino, tá meu nome, o nome do meu marido e aqui a data. Então, a primeira vez que eu li ele foi em 2020, que foi quando eu comprei. Eu já li ele 3 vezes. E cada vez que eu leio, a gente vai aumentando a consciência, a gente vai aprendendo algo. E o mais importante desse livro, que ele fala até no início, é a gente começar a colocar em prática o que está no livro. Então, não é um livro assim para você ler e ter insight e ai, que legal, né? Isso aqui que ele está falando é verdade, e aí a gente vem, faz um debate, a gente, né, faz essa troca aqui, que é muito rica, porque tudo que a gente ensina, tudo que a gente transborda, a gente aprende 2 vezes, né? Então a gente lê o livro, a gente ensina, a gente aplica, são formas da gente colher os frutos desse conhecimento, né? Então, esse livro ele é um livro muito gostoso da gente colocar em prática as coisas que estão ali. Então, eu convido vocês a realmente eu quero entender, né, se vocês também, o que que vocês tiveram de insight do livro, mas principalmente a gente começar, talvez não vai conseguir colocar em prática todos os arquivos da riqueza, né? Mas se a gente conseguir escolher aqui, eu vou escolher começar com esses 3 arquivos aqui da riqueza que para mim hoje fez mais sentido e eu vou começar por ele, né? E para mim, assim, ó, a primeira coisa desse livro que mais impacta que é o começo do livro, né? Só o primeiro capítulo do livro ali, que é essa parte.
o modelo do dinheiro, né? Ele já é assim, uma coisa que a gente repete todos os dias na nossa vida, e eu quero que eu até coloquei aqui, né? Que foi a página que eu abri, que é a página 47, que ele fala: faça uma autoanálise, conscientize-se, observe os seus pensamentos, os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes, a sua inação, né? A sua falta de ação. Coloque-se sobre a lente de um microscópio e estude-se. Então, para mim, a gente sabe que a gente vive muito o que está escrito nesse livro, que é a forma com que você foi programada, interfere no seu modo de pensar, que interfere no seu modo de sentir, que interfere no seu modo de agir e, consequentemente, vai resultar nas consequências que você tem hoje, que são seus resultados, né? Então, a primeira coisa é isso, é você saber que você não controla os resultados. Isso eu falo muito para quem é aluna, né? Vocês sabem o quanto eu repito isso. Então, isso aqui é um mantra, quase que a gente tem que levar todos os dias para a nossa vida. Eu não controlo os meus resultados. O que que eu controlo? A minha forma de agir, de sentir e de pensar. Então, quando eu faço essa autoanálise que ele fala aqui, a gente começa a tomar consciência, que é muito o que eu falo, né? Será que eu estou agindo? Por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou pensando assim? Por que que eu estou sentindo assim? Por que que eu estou com medo disso? De onde que está vindo isso? E a gente começa a tomar essa consciência, a gente começa a ter o controle sobre realmente o que a gente consegue ter controle, porque a gente não consegue ter o controle sobre o resultado, né? A gente consegue ter o controle sobre o que a gente pensa, o que a gente sente e a forma com que a gente age, né? E muito importante que ele fala, né, nessa página 49, que é a declaração. Vocês colocaram isso em prática? Vocês declararam em voz alta todas as declarações? Que ele fala aqui, né? Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Isso aqui é algo que eu estou colocando muito em prática ultimamente e, né, reforçando ainda mais, que é no que eu tomo consciência, eu escolho. Eu começo a pensar, eu começo a duvidar, eu começo a ter coisas, pensamentos negativos, opa, parou. Aqui você não tem vez. Eu posso até ter aquela faísca de começar a sentir, a começar a pensar, a começar a duvidar, a começar a dar desculpa, a começar a reclamar. Começo, mas eu posso alimentar aquilo ali ou não alimentar e deixar aquilo ali morrer, porque se você não alimentar, ele vai morrer, né? Então, para mim, esse é o primeiro insight assim desse livro. E para a gente fazer uma sala de debate, né? É claro que fiquem à vontade, né? Mas quero que vocês também tragam a visão de vocês. Quem lê o livro, fala para mim aqui, podem abrir aí o microfone. Quem lê o livro, quem não leu, veio aqui mais para a gente, né, estudar um pouquinho sobre ele. O que que mais te chamou a atenção no livro? Quero que vocês se sintam à vontade também de compartilhar, se vocês sentirem, de trazer a visão de vocês, tá? Eu vou buscar meu livro, porque eu li no Kindle. Eu gosto de ler aqui. Mas tinha tanta coisa para anotar que eu quis começar a anotar com a mão. E aí, os exercícios e tal. Aí eu comprei um no Amazon, o livro mesmo. E aí eu vou, não trouxe ele aqui, eu vou subir para pegar ele, já volto. Só um segundinho, eu não quis, Tá, que eu já entrei joia. atrasada, não quis perder o que você estava falando. Tá bom. Quer compartilhar, Ana? Você que está com o livro aí na mão. Então, eu já li faz um tempinho, não li agora pro clube, né? Mas eu já tinha lido. E esse livro é muito forte, né? Porque realmente é aquela fórmula ali, né? Programação, pensamentos, sentir, agir. Lá na página 18 ele bota o P da programação antes, né? Que a gente já Uhum. tem uma mentalidade que é uma programação, né? E como mudar essa programação? Eu faço muito isso, né? Tá, eu estou me dizendo isso, então, peraí, vamos mudar
e fazer um mantra, uma frase afirmativa, eu gosto de chamar de mantra, mas é uma frase afirmativa do que eu Uhum. realmente quero. E daí mudar acolher o que veio e geralmente pensar no que poderia ser, né, o contrário, e trazer para uma nova consciência. Mas uma É. das coisas que eu até estava olhando no teu resumo, que ficou muito interessante, até para imprimir esse resumo, né? Que me tocou agora lendo o resumo, a frase: o dinheiro amplia quem você já é, Uhum. né? Então a gente tem tantas crenças em relação ao dinheiro, mas na realidade, quanto mais dinheiro a gente faz, mais a gente, né, tem resultado, mais a gente pode ser, sustentar o ser, né? Então, é um ter que sustenta esse ser para que eu possa ser mais. Sim. Isso é muito interessante. É, e uma coisa, Ana, que eu acho assim bem interessante do livro, dessa parte da programação, é que eu falo muito também com vocês, né, com as alunas. A gente tem que estar sempre atenta no que a gente está afirmando sobre nós mesmos. Então, muitas vezes, as pessoas chegam, é muito difícil vender. Porque as pessoas não têm dinheiro. Porque as pessoas que vendem muito só conseguem porque tem muito dinheiro para investir, porque elas têm equipe. Porque eu não sou uma boa vendedora, eu não sei vender. Então, todas essas afirmativas que você fala sobre você, que tá difícil, que eu não sei, que não, isso tudo se torna uma verdade sobre você. Porque do jeito que você pensa, você é. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva de, sabe, essa análise do que eu estou afirmando sobre mim mesmo, o que eu estou pensando, e não é só falar. Muitas vezes fala, mas eu não falo isso. Mas você pensa, você sente, você duvida. E isso, né, é claro que a gente muda também com afirmativas, mas são coisas também muito profundas, coisas que não é somente um falar, porque o falar ele tem que estar alinhado com o sentir. Então, muitas vezes a gente fala, a gente tem as afirmativas, né? Eu até criei naquela época, acho que está dentro da minha Bíblia. Minha Bíblia está ali. As afirmativas da mulher segura de si. Outro dia eu até mandei lá no grupo, né? Então é muito bom a gente fazer essas declarações, a gente fazer as afirmativas, a gente tem várias aqui no livro e tudo mais. Só que a gente tem que sentir aquilo ali, a gente tem que realmente ser aquilo ali. Sentir que nós somos realmente merecedoras e analisar. Teve coisas no livro que eu fui identificando muito do meu passado, né? Que eu venho assim daquela família mais humilde, realmente mais mentalidade mesmo pobre, né? Não só financeiramente, mas de mentalidade pobre. De ver uma pessoa rica, por exemplo, com luxo e tudo mais, e achar que aquilo é supérfluo, achar, nossa senhora, só pode estar vendendo droga, né? Porque só pode estar roubando, né? E achar que é errado ser rico, que é muito tipo, eu não preciso disso tudo. Quantas pessoas às vezes eu vou fazer call de vendas e falar, Lud, mas eu não quero muito, sabe? Para mim, assim, ó, se eu puder só pagar minhas contas, tá bom. Então é aquilo ali que ela vai ter, né? E a prosperidade não vai vir. E vem muito com essa música que eu coloquei no início, que eu adorei ela, né? Quem estava na aula de terça-feira também eu coloquei, que ela tem uma frase lá que ela até fala, né? Eu não nasci, eu não sobrevivi só para, eu não nasci só para sobreviver, né? Eu nasci para vencer. Então a gente não nasceu para ter o mínimo, para ter só o básico, só para ter ali para pagar as contas, só para. Não, mas assim, se eu tiver um conforto, tá tudo bem, né? Eu não quero muito, eu não preciso ser milionária. Então, acho que a gente vem dessa cultura de tipo, mas não preciso de tanto.
E a gente confunde muito até, acho que muito relacionado até com a religião, né? Eu gosto muito também que ele fala um pouco de Deus aqui, né? Ele fala, Deus te criou para mais, ele não te criou para ter só o básico. Então, ele criou para abundância, né? Lá está escrito, eu vim para que tenham vidas. Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não escreveu assim, eu vim para que tenham o básico. Eu vim para que tenham só para que vocês sobrevivam. Não, ele falou, eu vim para que tenham vida. Se ele podia parar só aí, né? Mas ele complementou, e vida em abundância. Então, ele falou isso sobre nós. Então, eu vejo que a gente vem dessa cultura de que o pouquinho tá bom, que se eu tiver muito eu tô sendo gananciosa, né? Então a gente confunde muito ainda a ganância com você simplesmente querer acessar aquilo que Deus criou para você, né? Então e realmente a gente tem que orar e vigiar sempre o nosso coração, porque senão a gente vira realmente para ganância. Então a gente tem que estar com o coração sempre no lugar certo. Quer complementar, Paty? Você foi buscar o livro, queria trazer algo? Então, esse livro mexeu muito comigo porque eu nunca pensei em ser milionária. Eu cheguei a essa conclusão depois que eu li. Na verdade, desde que eu comecei a ler, né? Eu nunca pensei, quero ser milionária, eu quero, né? Nunca foi assim a minha busca, a minha intenção. Eu sempre, assim, tive o suficiente, sempre tive bastante, sempre fui muito agradecida pelo que eu tive. E uma das coisas várias coisas assim que, né, passaram pela minha cabeça durante o tempo que eu li esse livro, mas no começo ele fala muito da criança, quase que mesma coisa da criança interior, né? E das coisas que a gente ouviu. Então, eu comecei a pensar muito nisso. Uma coisa que eu ouvi muito era que a Paty não precisa. Porque eu morava, a minha mãe, filha de 8, uma entre 8 irmãos, né? E ela foi a única que casou. Meu avô era imigrante italiano, montou uma fábrica de macarrão em Poços de Caldas, que naquela época, imagina, hoje já é uma cidade pequena, né? Mas na época que ele começou era minúscula, então a cidade meio que se desenvolveu em volta do meu avô. E meu avô se tornou ele era bem pão duro, assim. Ele não dava, nossa, para tirar um real dele, ou sei lá, que de um cruzeiro, vamos dizer, na época, eu lembro que a gente descia, todo mundo da casa da minha avó para lá, tinha 23 primos lá. A gente ia pegar dinheiro para o sorvete. Aí ele abria o cofre e ele esfregava a nota de um para ter certeza que era só uma nota que ele estava dando para cada um. Então, mas ele foi um businessman, assim, muito. Ele ganhou um prêmio, melhor. Como é que fala businessman em português? Um homem de negócio, Administrador de realmente, um empresa, vamos dizer, empresário. empresário. Em Minas Gerais. Ele começou do nada e, né, foi um empresário muito successful, né? Vamos dizer, muito, Bem de muito sucesso, sucedido. bem sucedido. E E para quem não aí, está entendendo, a Patrícia está lá nos Estados Unidos, tá? Então desculpa, a gente. mulher começa a falar inglês. É que eu fiz a transição tão rápida hoje do inglês para o português que às vezes não sai, o português não sai, às vezes o inglês também não sai. Aquela coisa, quando a gente fala duas línguas, a gente acaba não falando nenhuma direito, né? E aí meu avô, da parte da minha mãe também, do meu pai também foi um empresário muito bem-sucedido, que também imigrante italiano que chegou sem nada. E eu falei, poxa, e meu pai também foi um empresário bem-sucedido, e meu marido é um empresário bem-sucedido. Eu falei, gente, eu tô em volta de todos os homens bem-sucedidos. Por que que eu não sou bem-sucedida, né? Bom, tudo bem, eu não trabalhei nos últimos 30 anos, né? A gente tem que levar isso em consideração. Mas eu falei, poxa, eu tenho, né, esses exemplos todos. Mas quando eu era. A minha mãe foi a única que casou e saiu, fui morar em São Paulo. E como meu pai, né, também tinha dinheiro, teve dinheiro, a gente, ninguém era milionário, tá, gente? Mas a gente vivia bem. Meu avô vivia bem, minha mãe, eu vivia bem. Assim, a gente nunca teve nada faltando, graças a Deus. Então, acho que talvez por isso eu nunca pensei em ser milionária, sabe?
Mas as minhas primas todas, né, não eram todos meus primos, assim, que os pais eram bem-sucedidos, então, e como a gente morava em São Paulo, a gente tinha muita coisa, meus pais viajavam muito, trazia coisa da Disney, quando o mercado no Brasil ainda era no Collor, que abriu, né, que aí eu sou meio mais velha, né, gente, não sei se vocês mais novos sabem dessas histórias. Então, ele sempre falava: ah, não precisa, a Paty não precisa. Comprava para todo mundo, mas eu não precisava ganhar, porque eu já tenho, né? Uma vez fui comprar com a minha avó, ela comprou vestido para todas as minhas primas, eu ajudei a escolher. E era num lugar que minha mãe sempre me levava, não sei se ela conhecia a dona, o que que era, porque que a gente ia comprar vestido lá, mas era direto da fábrica, a gente ia na fábrica e escolhia, né, um monte de coisa. E aí eu, né, porque eu era menina, eu gostava de roupa, então, assim, aí eu falei, e eu, qual que eu vou ganhar? Minha avó falou assim, ah, você não precisa, você já tem. Era sempre, eu vi isso tantas vezes. Uma vez mais velha já, eu estava empreendendo com 18, 19 anos, eu empreendi, comecei vários negócios, até fiz meu próprio dinheiro com 18 anos, 19 anos, eu fui sozinha para a Europa, viajei um mês, o dinheiro que eu tinha feito no meu trabalho, na minha confecção que eu tinha aberto, e abri outros negócios também, bem cedo na minha vida. E assim, agora eu me perdi porque eu fui falar dessa Mas sabe o história. que que é interessante, Paty, isso que você está Hum, trazendo? Que você, né, todos nós temos as nossas crenças, né? Então, lendo o livro, a gente vai identificando. Então, por exemplo, eu identifiquei que eu tenho essa crença de que, tipo, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso. E aí, uma coisa que ele fala que me veio aqui a hora que você veio, né, que você trouxe isso, que é que não existe nada que é 100% certo ou 100% errado. É como se uhum, nada tem conceito. Somente o conceito que você dá para as coisas que aconteceram com você. uhum, Então, qual é o conceito que você. E ele traz assim, né? A gente tem a liberdade de dar conceitos novos, porque você não pode mudar a sua história e nem negar a sua história. uhum. Então, o que que eu trago para mim, né? E eu falo para vocês assim, com relação ao estudo do livro. Tudo que aconteceu com a gente e que a gente construiu as nossas crenças, a gente pode dar um novo sentido. Então, que sentido você deu que você não precisa de nada? Você não precisa, você não precisa. E hoje você, de Eu trouxe repente, isso para tá. minha vida, né? Porque mesmo com a comunidade eu quero dar para todo mundo. Falei, não, vem assistir ela, não precisa pagar. Se pudesse, a vida inteira, eu sempre tive que Deus foi muito bom para mim também. Eu sempre tive para mim e para os outros, e eu sou muito generosa, então eu gosto de dar, mas aí agora, assim, isso me fez ver isso, né? Eu não estava vendo isso, então me fez olhar para isso. E uma coisa que ele Uhum, falou, que eu assim, eu não estava me identificando tanto com o livro, porque eu falei assim, poxa, eu não sei se eu quero ser milionária. Apesar de estar lendo aqui, eu não sei se eu quero ser milionária. Porque uhum, a gente, quando ele falou aquela coisa, né, da gente pensar, às vezes as pessoas, você pergunta para uma pessoa, você quer ser milionária? Todo mundo vai falar assim, lógico que eu quero ser milionário, né? Tá, ele escreveu isso. Mas aí a pessoa vai falar assim, mas quando você for a fundo com cada pessoa, você vai ver que elas não querem muito ser milionárias, porque, ai, talvez seja medo do sucesso, medo do fracasso, medo de tantas coisas, dá muito trabalho, muita coisa para, né, para muitas horas trabalhando, muito, seja o que for. Então, às vezes a pessoa, lógico que eu quero ser milionário, mas quando for pensar mesmo realmente naquilo, não sabe se realmente quer ser milionária ou não. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Falei, eu quero ser milionária, mas eu gosto de ajudar. Então, assim, o que eu tenho vontade de ter muito é para ajudar mais. E uma coisa que ele então, é falou que muito me justamente isso. pegou foi isso aqui. Peraí, que ele falou um negócio. Eu achei nas minhas anotações aqui do Kindle, peraí, página 78. Uma das declarações, ele falou: Eu 78. penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas, eu tenho uma mente milionária. Aí, quando eu li isso, eu falei assim: aí, agora sim, eu totalmente me identifico com isso, porque eu sempre pensei grande, sempre pensei até grande demais, mas, e sempre tive esse desejo de ajudar milhares de pessoas, então, não deixa de ser uma mente milionária. Justamente, eu vejo assim, ó, que o título do livro ele coloca como mente milionária, porque talvez até num viés comercialmente falando, o livro ele vai se vender muito mais se ele colocar mente milionária.
Porque, igual você falou, e eu também vejo muito isso, geralmente as pessoas querem ser milionárias. Então, isso comercialmente falando vai vender muito mais. Só que esse livro, ele não é só sobre ser milionário, é sobre ter uma mentalidade próxima. Porque assim como eu falo com vocês, né, que são alunas, que tudo começa com ser. Tem uma página aqui que eu abri, agora eu fechei ela, foi até a que eu abri essa aqui, ó, que é a página 103. Ele fala assim, ó, se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Então, o que que isso quer dizer? Que é o que eu repito muito para vocês, que a gente vai construindo lá dentro, né, da nossa ambiência de mentoria, que é as suas competências. Eu até coloquei um rosinha aqui escrito assim, ó, competências. Porque isso nada mais é do que a gente desenvolver as nossas competências. E aí é onde eu falo que esse livro não é sobre ser milionário só financeiramente, porque o financeiro ele é uma consequência de você. Aí vem os 17 arquivos da riqueza, de você saber que você é autorresponsável, porque arquivo número um é o quê? Eu crio a minha própria vida. Isso é o quê? Isso é o quê? Ser autorresponsável. É, entram no jogo para ganhar dinheiro. Isso é o quê? Você ter determinação, você ir com um objetivo em tudo que você fizer. Eu não vou entrar num negócio, eu não vou abrir, por exemplo, igual você que tem uma comunidade, aí eu vou abrir uma comunidade. Se ela der certo, tudo bem, mas se ela não der, também tá bem. Que mentalidade é essa? Você faz uma coisa, mas tá bom, se der, não deu, meio que mais ou menos? Não. Você entra para que as coisas deem certo, né? Então eu vejo que são, ó, as pessoas ricas, que é a terceira, assumem o compromisso. Isso é o quê? Cumprir palavra, isso é princípio, né? É você falar que você vai fazer, você cumprir o que você vai fazer. Então, é muito mais sobre você desenvolver quem você é, ter uma mente próspera, uma mente coerente, de crescimento e tudo mais, do que sim, somente falar assim, é ser milionário. Entende? Então, eu vejo esse livro muito com esse viés muito de desenvolver realmente quem nós somos, né? O último arquivo, por exemplo, da riqueza é as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo, que é algo que é justamente por isso que nasceu o Clube do Livro, por isso que existe mentoria, por isso que existe mastermind, é por isso que existe, né, clubes de negócio, enfim, porque as pessoas, se você está estagnada, eu estava falando isso até com uma amiga hoje, a gente trocando uma ideia sobre alguns negócios aqui que tem na cidade, que eles, assim, surfaram uma onda e acabaram, assim, viraram negócios milionários, só que hoje eles ficaram meio que estagnados no mercado e estão perdendo faturamento. Então, se você tá parada no mesmo lugar, você não está parada. Na verdade, você está descendo. Porque se você não está se atualizando, se você não está buscando coisas novas, se você não está aprendendo coisas novas, se você não está se desafiando, se você não está evoluindo, nem estagnada você está apodrecendo, porque isso é um princípio também do universo, de Deus. Não existe nada parado no universo. A água parada apodrece. Então eu vejo que cada arquivo desse aqui, ele é um princípio para a nossa vida, né? Igual esse aqui, ó, o 12. Eu posso ter as duas coisas, que é o quê? Muitas vezes nós, principalmente mulheres, a gente acha, foi criada, né, numa cultura, uma crença de que ou eu sou dona de casa ou eu sou empresária. Aí eu até risquei uns aqui, né, que ele fala, né? A gente afirmar, eu posso ter as duas coisas. É, cadê? Aí eu marquei isso também. Eu marquei aqui também umas que ele fala, né? Eu posso, eu vou ser rico ou eu vou ser feliz. Ou eu vou Uhum. ajudar pessoas ou eu vou ser milionário, enfim, né? Mas não, eu posso ter, ou eu vou ter uma carreira de sucesso, ou eu vou ter mais tempo para ficar com a família.
É o E, né? Eu até escrevi, eu escrevi isso aqui em algum lugar. Aqui, ó. Trocar o ou pelo E. Eu coloquei, lembre-se, trocar o ou pelo E. E isso é tudo que é da nossa cabeça, porque se a gente acha que não consegue, é a perspectiva que a gente tem. Se a gente acha que não consegue, não adianta. E tudo começa nessa, eu vejo assim, plantando essa semente de que a Eu gente até coloquei. pode sim conseguir os dois, né? Querem comentar? A Margarete também, que não falou ainda, a Isana acho que não vai poder abrir. Você leu o livro, Queria Margarete? falar só complementando, né? Fala. Faz muito sentido o que tu falaste agora, porque na realidade são os segredos da mente abundante, né? Vai muito além do dinheiro, porque é uma mentalidade mesmo de é que a gente também traz, né? Aquela pessoa é pobre de espírito, né? Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela não tem, ela é pobre de espírito, ela não é abundante, né? De forma mental mesmo, ela só tem o dinheiro na conta. Mas ela não tem essa mentalidade de que quanto mais eu sou, mais eu cresço como pessoa, como ser humano, mais eu sou mesmo, né? E contribuo com a vida. Aí você Muito além transborda, né? do transbordo, vai muito além do dinheiro, né, Paty? Eu achei muito legal a tua colocação. E é muito engraçado, porque olha como é que é, né? Nós aqui. A minha frase também é parecida contigo, a Ana não precisa. Mas É. no meu caso, eu ouvia muito a Ana não precisa, porque a minha irmã sempre foi mais gastadora e eu economizava porque eu precisava da minha autonomia e da minha liberdade. Então, eu tinha meu dinheiro desde muito cedo, eu dava um jeito de ter meu dinheiro, de fazer as coisas, né? Então, a Ana não precisa. Só que depois eu comecei a ver, Lude, não, peraí, eu tenho que parar com essa mentalidade, porque senão eu não vou construir tudo que eu quero, porque eu estou dizendo para mim que eu não preciso de mais, que tá bom, né? E daí eu comecei a criar a frase: eu não preciso, mas eu quero. A Ana não precisa, mas eu quero. É isso aí, muito bom. No meu caso, eu sempre tive um incômodo em receber as coisas. Às vezes, eu até brinco um pouco com a minha prima, né? Que a gente brinca assim, que ela fala que o meu filho não me puxou. Porque o meu filho, se ele quiser alguma coisa, ele vai lá e pede. Eu era aquela que nunca pedia. A minha prima tinha que ir lá e pedir. Não, gente, mas vamos dar esse presente para a Ludmilla? Vamos fazer isso aqui? E a Ludmilla. Porque eu não não, não era assim. Para mim, eu me sentia incomodada se alguém me desse qualquer coisa, me desse presente, ou me desse um elogio, me parabenizasse. Eu me sentia super incomodada. Então, ver que isso também é uma construção dessa crença, né? E eu me fechava para receber todas as outras coisas também, né? Então, essa mudança também é muito importante da gente se abrir. E aí eu passei alguém me parabenizava, obrigado, recebo, né? Me senti, porque às vezes a pessoa me elogiava, eu ficava assim, não, que isso, né? Nossa, seu cabelo tá bonito. Eu nada, tá feio, olha só essas pontas. Eu ficava assim. Agora a pessoa elogia, eu falo assim, obrigada, tá bonito mesmo, né? Nossa, eu fiz um negócio lá, alisei, tá bonito. Eu recebo aquele elogio, né? Porque antes eu achava que era muito ruim, assim, eu me sentia incomodada, né? Uhum. Eu tô aprendendo a fazer isso também. Tem que deixar chegar, né? Estar disponível para receber. Então, É. vou compartilhar com vocês aqui uma das percepções mais importantes para mim. Tem várias viradas de chave no livro, né? Mas, assim, a que mais foi, que direcionou muitas mudanças dali em diante, foi quando ele falava sobre os P's, né? Da programação na nossa infância, a influência verbal, exemplo e episódios específicos. Então, eu cresci num extremo. O meu pai era aquela pessoa muito controladora, que não gastava, comprava estritamente o necessário, e quando precisava fazer algo, fez uma obra.
Ele já passava meio ano antes guardando dinheiro, fazendo um orçamento, guardando dinheiro, porque quando ele precisava para alguma coisa, ele ia lá e pagava à vista. E ele tinha muito orgulho disso, no sentido de não deve um centavo para ninguém. Então, nesse lado, eu aprendi a controlar, mas no sentido de não gastar nada, de nunca ter um momento de lazer, dificilmente comprar um presente, ter um. Era o básico, nunca faltou nada, nunca faltou o básico, mas a gente queria uma bolacha diferente, não tinha. E quando eu comecei a estudar, a minha mãe começou a trabalhar. Até os meus 7 anos, ela ficou em casa comigo, só meu pai trabalhando, sou filha única. E aí, os 7 anos em diante, minha mãe trabalhava. E aí eu comecei a ver uma outra realidade do dinheiro, no sentido de que a minha mãe nunca tinha dinheiro, sempre gastava mais do que ela recebia. E aí ficou aquela confusão, pô, um controla demais, um gasta demais. Um não compra nada, o outro deve um monte. E aí pensa na bola de neve que virou a minha vida adulta financeira, né? E aí quando eu consegui identificar que não, esses foram os padrões dos meus pais. O que eu quero construir? Qual é a realidade que eu quero construir? O resultado que eu quero ter? E aí eu peguei um pouquinho do lado conservador do meu pai e um pouquinho do lado de usufruir do dinheiro da minha mãe. E faz 4 meses que eu comecei a ter uma reserva e vejo o dinheiro crescer dentro dessa reserva. É pequeno? Sim, é pequeno. Mas nem que assim, sobrou R$ 1, eu consegui colocar R$ 1 lá na minha caixinha, poxa, antes eu não colocava. E no mês passado, eu consegui colocar um valor total da parcela de eu sou mentora de mulheres, e aí a minha mentorada pagou a parcela do mês e eu simplesmente transferi da conta para uma caixinha específica de investimentos de mentoria, o valor total da parcela dela. E eu venho trabalhando com desenvolvimento pessoal há 5 anos. E essa foi a primeira vez que eu consegui pegar um pagamento e colocar ele num investimento com gratidão, sem aquela cobrança, tá, mas se eu guardar, qual é a conta que eu estou deixando de pagar? A Ludi conhece um pouquinho da minha história, ela sabe o quanto foi desafiador o começo, de eu conseguir fechar a mentoria e pagar e tal. Eu sei que eu não estou aí focada todos os dias participando, fazendo, mas gratidão por você ter aparecido na minha vida, que foi num momento assim de fundo do poço, virada de chave. E ler esse livro aqui depois, eu comecei a ler ele ano passado, não fez muito sentido. Comecei a ler esse ano novamente. Eu estava lendo, mas não é aquela coisa ali focada. E quando eu vi o teu post ali do Clube do Livro, e era justamente, nada acontece por acaso, né? Justamente em trocentos livros, você direcionou justamente esse para ser o primeiro. E eu disse, tá aí, ó, tudo tem um propósito. E agora eu consegui ler, entender e, meu Deus, existe uma Margarete antes Ludmilla e uma Margarete após Ludmilla. Gratidão. Ai, que bom saber disso, Margarete. Fico muito feliz, né? Porque vocês todas, quando vêm, eu vejo realmente assim o potencial. Eu me conecto muito com a história de vocês devido à minha história também. E nada é por acaso. Eu falo muito isso, né? Cada uma tem a mentorada que merece, porque a gente atrai de alguma forma energeticamente as pessoas certas, né? É a que vem no campo e não tem como a gente negar isso. É a nossa energia, né? E isso que você falou, Margarete, é muito bacana também, que eu comecei a fazer isso, coloquei lá no Nubank, quem não tem ainda, também convido a fazer, né? Que ele fala ali para a gente abrir contas diferentes, porque lá na época ali não tinha ainda contas digitais, né? Não existia Nubank. Mas eu acho, comecei a fazer isso também, que eu acho muito interessante, criar essas caixinhas, né? E, Lud, mas eu só tenho R$ 1. E ele coloca lá isso também, né? Eu só tenho US$ 1. Não tem problema. Vai US$ 1 para cá, 50 centavos para lá, e vai 10 centavos para cá, e separa ali, né, na caixinha da diversão, da liberdade financeira, da doação, né? Então, isso dá até um alívio, porque muitas vezes a gente tem essa desculpa mesmo, né? Porque eu ainda não recebo os milhões, não recebo
os tantos mil que eu quero, né? E aí eu vou deixar de fazer essa reserva. É realmente isso é vibrar na escassez, né? E eu também já pensei muito dessa forma, né? Então, encorajo aí vocês, quem está assistindo a gravação, a começar dessa forma, mesmo que com pouquinho, mas já a fazer. E o que eu acho muito interessante desse livro é que ele traz os estudos de caso, né? Ele fala, tinha uma mulher, uma pessoa que veio na minha palestra. Então, eu acho muito bacana, assim, a forma com que ele foi construído também, né? De trazer técnica, prática e exemplos, né? De como que foi. Acho isso sensacional. Querem contribuir, que aí eu vou passar uma ferramenta aqui que eu pensei, né, da gente trazer uma prática aqui, porque eu gosto de sempre sair com algo prático, que vai ser aqui o que eu coloquei como, acho que foi o último aqui, deixa eu ver se foi o último. Acho que foi o último, que está na página 163, que é listar os maiores medos que você tem, que eu sei que eu senti mais de colocar essa atividade para vocês, porque eu sei que é uma das coisas que as alunas mais, assim, vivenciam, né? Que é o medo, que é a preocupação, que, ai, se eu não vender, ai, se eu não tiver dinheiro para pagar, ai, se eu não conseguir abrir essa nova mentoria, ai, se eu não conseguir vender nesse ticket, se eu não, né? Sempre tem esses medos e preocupações. E aí ele fala para listar os três maiores medos que você tem com relação a isso, né? E para cada um deles, escrever o que você faria nessa situação. Ô, Lude, o meu livro não tem isso. Página 163. O meu livro Uhum. acaba na 143. Sério? Uhum. Ó, deixa eu vou colocar uma foto lá no grupo, então. Ou eu mando eu vou mandar essa tarefa para vocês lá. Que estranho, né? É, eu não sei. O de Não sei se vocês é tem uma Eu também edição as termino outras. na 143. e o teu bate. Olha, gente. Porque na cento e Ué, sessenta e dois o meu tem, ó. Eu ajo apesar Tem do medo. mesmo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. E depois vem essa tarefa. Uhum. Hum, Não. e depois ainda tem outro, né? Tem o arquivo de riqueza número 17. O livro continua depois disso, não é a última página. Isso aí. Depois ainda tem o 17, o arquivo de riqueza 17. Vê se vocês têm o arquivo de riqueza 16. As pessoas ricas Sim. agem apesar do medo. Então só a numeração que está errada. Peraí. É, 17 talvez a tem. numeração. 16. Isso, tá. Aí, ações da mente milionária. É a Deve última ser a coisa versão. do 16. Uhum. Liste os teus Então, acho maiores medos. que isso Tá, aqui é achei. uma atividade para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Então, primeiro, listar os medos, porque a gente tem uma proteção, que é a gente. É o que eu falei até na live de hoje de manhã, né? Como a gente não tem a competência para lidar com aquele desafio, né, a nossa incompetência, a gente começa a criar crenças de que a gente não vai conseguir. Aí você começa a criar crença que você não sabe vender, que você não saiu para isso, que você não vai conseguir, que um monte de desculpa, tal, tal, tal. Então, esse exercício vem muito de encontro com o que a gente constrói, né, dentro da mentoria, que é a gente tomar consciência de quais são os nossos medos, quais são as minhas preocupações, e para cada um deles, né, ele fala para listar três, mas se tiver mais também pode listar. Escrever o que faria se essa situação realmente acontecesse. Você sobreviveria? A superaria? O mais provável é que a resposta seja afirmativa. Ou seja, você iria conseguir sobreviver, mesmo se esse medo se concretizasse.
Agora pare de se preocupar e comece a enriquecer. Porque o que ele Fácil, quer né? dizer? Que é o que a gente fala, que o medo é a nossa mente que cria o monstro, né? E, e é muito isso, gente. Aí eu quero que vocês olhem para a história de vocês. Quais foram os momentos que vocês enfrentaram algo que naquele momento parecia assim, não, isso aqui não vou conseguir. Você tremia na base. Então, coisas simples assim que eu falo. Quando eu fiz a minha primeira live, quando eu vendi a minha primeira mentoria de alto ticket de R$ 30.000, de R$ 10.000, quando eu fiz a minha primeira palestra presencial. Então, tem certas coisas que eu falo assim, gente, naquele momento era um bicho de sete cabeças. Eu tinha certeza que eu ia morrer, né? Aquela coisa assim, é o que ele pergunta aqui: você sobreviveria? Você superaria? Na nossa cabeça, não, eu vou morrer. Não vou dar conta, vai. Mas aí eu superei aquilo. Então, é só o medo da nossa cabeça que está criando. Então, eu quero, além desse exercício que ele propõe, né, que é listar os três maiores medos que você tem hoje e você analisar se você morreria, se você conseguiria superar, né? Com certeza você não ia morrer, né? Mas que você também pense em questões que você já passou e que você já superou e você não morreu, porque você está aqui, né? Como que foi isso? Porque a gente consegue perceber que a gente consegue passar pelos desafios, né? E o outro desafio que ele coloca aqui é sair da nossa zona de conforto. Tome deliberadamente decisões que o façam se sentir desconfortável. Ofertar, subir o preço da sua mentoria, ir numa roda de network, palestrar, dar uma aula, fazer uma live. O que que te tira da zona de conforto hoje? Né? Teve uma época que, para mim, eu estava tão confortável dentro do digital que eu fazer, por exemplo, igual hoje. Hoje eu fui tomar um café, por acaso a pessoa se interessou, eu fui lá, fiz o pitch na hora, eu mandei o link para ela, tranquilo. Há um tempo atrás, eu vou falar assim, há uns 3 anos atrás, eu achava que eu não ia conseguir fazer isso. Porque eu estava muito assim, só no online. Então, sempre vai ter alguma coisa que parece que. Nossa, hoje, se você falar assim, Lude, faz um pitch de um produto seu de R$ 150.000. Eu vou tremer na base, ainda não estou preparada para fazer um pitch, uma oferta. Isso aqui pode ser algo que. Como que seria para mim fazer isso? Entendeu? Então, pense em algo que hoje te desafia, né? E aí ele coloca, conversar com pessoas que você não falaria. Eu tinha uma crença muito grande também de falar com pessoas de alto escalão. Por exemplo, nossa, eu fui lá no meu mentor, sentei na mesa com aquele monte de gente que era milionário. Eu me senti o cocô da baratinha. Eu ficava naquela mesa dos milionários e ficava assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Aí, tipo lá, quanto você faturou esse mês? 1 milhão, ou 2 milhões, 3 milhões. Eu falei, gente, que é isso? Que mundo é esse, né? E aí eu me achava, o que que eu vou fazer nessa sala? Até que eu comecei, as pessoas começavam a fazer perguntas, eu sabia responder a dúvida do milionário. Oh, gente, eu consigo, tá vendo? Eu também tenho algo a agregar, mesmo para a pessoa milionária. E aí você consegue sair daquela coisa que você estava criando na sua cabeça que as pessoas não são extraterrestres, são pessoas como nós. Como diz uma amiga minha, os milionários também peida, fedorento, acorda com a cara amassada, né? São tudo ser humano normal igual a gente, né? Então a gente vai quebrando essas crenças. Então, de repente, é falar com uma pessoa. Aí ele coloca aqui, né? Pedir aumento, então, cobrar um ticket mais alto, né?
subir o preço dos seus produtos, acordar uma hora mais cedo, né? O que que te desafia hoje? Fazer um jejum espiritual, enfim, né? Eu vejo que essas ações aqui, mesmo que a gente comece por pequenas ações, já podem mudar muito aí os nossos resultados, tá? Para mim, esse livro aqui ó, é um livro de cabeceira. É um livro que todo dia a gente pode abrir ele aqui e falar assim: ah, eu quero ter um insight. Você vai lá. Ó, abrindo um aqui agora, ó. Esteja comprometido. Pronto. Isso aqui é uma coisa que eu falo muito para vocês, ó, dessa página 71. Ele coloca assim, ó, em outras palavras, o universo, aí eu até coloquei aqui em cima, Deus, ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas primeiro, você tem que se comprometer. É o que eu sempre falo para vocês, né? Faça apenas a sua parte. Ah, eu tenho que prospectar 10 pessoas por dia? Prospecte. Ah, Lude, mas não saiu a venda. Celebre o que você fez. Ah, eu tenho que fazer reunião de vendas com uma pessoa por dia. Só faça. Ah, Lude, mas a venda não está vindo. Só faça. O que que eu tenho que melhorar? Só faça a sua parte. Para de querer ter o controle sobre o que você não consegue ter o controle. Deixa Deus fazer a parte dele. Como eu falo, né? Não preocupa não, porque Deus ele vai fazer a parte dele. Você não precisa preocupar, né? Só faz a sua. Preocupa só com as suas ações. Então é bem bacana, tá vendo? Abrindo uma página aleatória aqui já saiu assunto. Bem legal isso aqui para a gente fazer os 6 reels por dia do TikTok. Cada página que eu abrir, eu vou fazer o reels. Tá vendo? Já tiramos insights aqui para fazer os reels do TikTok. A Margarete, que não estava na aula de terça, ó, a tendência agora é fazer 6 reels por dia para o TikTok, tá? E postar no Instagram. Tem a ver com a sua live de hoje, né? Que eu ouvi quando estava dirigindo. É isso. Amadas, ficamos assim, então. Querem complementar algo? Como que foi para vocês? O que que vocês acharam também? Porque, confesso, minha primeira sala de clube do livro, primeiro debate. Estou aí me desafiando, já coloco ali na minha lista, primeira vez fazendo algo diferente, né? É muito bom quando a gente faz algo pela primeira vez, por mais que, né, já fiz vários workshops, já dei muitas aulas, enfim, mas como o debate do clube do livro é a primeira. Então, quero o feedback de vocês também, o que que vocês acharam, se querem contribuir com algo, vai ser muito bom ter a opinião de vocês também. Eu adorei, acho que foi muitos insights, né? E é sempre bom compartilhar um conhecimento de um livro, e eu vou reler, porque eu vi que já tem muita coisa aqui que eu preciso trabalhar, e só agradecer, assim, foi muito bom. Muito bom, então. Como que Eu foi para também você, amei. Margarete? Tá, muito bom. Que bom. Gostou também, a Isana colocou, amei muito, muitos insights, muito bom. Agora é colocar em prática, né? Como todas vocês são alunas, estamos juntas, né, na Be Higher Academy para a gente continuar a colocar em prática esses conhecimentos. E o próximo livro vai ser. Tá lá na minha sala, que quando eu tô lendo eu deixo lá, eu já comecei a ler ele, que é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Esse aqui a Ana vai tirar de letra, né? Comunicação. Acredita que eu não li esse livro ainda, mas ele está aqui na minha pilha? Ele está aqui, mas eu não li ainda. Esse livro é comunicação muito também na Eu veia, porque adorei. você fala de pessoas, né? Uhum. Então, é um livro que ele é muito indicado para quem tem dificuldade. Fica aí, ó, Isana também, que tem trazido muito essas questões dentro da mentoria, a Paty também, que é relacionar com as pessoas, porque o título é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, mas nada mais é do que se relacionar com as pessoas. Então, aquela primeira etapa de venda, né, que é a conexão, a segunda etapa de vendas, que é o relacionamento, o levantamento de necessidade, né, todas essas etapas ele vai ajudar muito a criar competências, a desenvolver essas competências, na verdade, né?
para se relacionar com mais assertividade com as pessoas. E aí vocês conseguirem, nós conseguirmos, a gente se desenvolver, porque eu também estou em desenvolvimento, para ter uma melhor conversão nas vendas. Tá? Então, ele não é um livro de vendas, mas como ele é um livro sobre pessoas, e vendas é relacionamento com pessoas, vai ser excelente para a gente. Eu coloquei ele proposital também como o segundo livro. Então, no mês que vem nos encontramos novamente. Bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Muito Deus. bom, obrigada. Foi muito bom. Boa Boa noite. noite, Tchau, tchau. gente. Boa noite.